Senhor Jesus. Amém? Eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo há alguns anos, né? Bem antes de eu vir para IPFD, aconteceu algo na minha vida e eu estava pensando aqui e me deu o desejo de um coração de contar para os irmãos. Como eu fiquei assim muito afastado, eu fiquei 10 anos, né, na verdade, afastado do caminho do Senhor. Aí quando meu pai morreu, né, de câncer no estômago, aí eu voltei, né, voltei para a casa do Senhor e eu tomei uma decisão de servir a Deus de verdade mesmo, abandonar tudo, deixar tudo para servir a Deus. E ali eu fiquei um período ali e depois eu casei, né, no cartório, casei na igreja direitinho e entrei em comunhão. E logo após que eu entrei em comunhão, eu fiquei enferma mais de ano, né, com uma enfermidade a qual eu não comia, eu não trabalhava, não fazia nada, era um problema emocional que muitos aí já sabem, né, muito grave. E então eu estava numa igreja, né, e essa igreja, quando eu fui para lá, ela era mais ou menos de doutrina, né, vamos dizer mais ou menos, mas aí começou a entrar muitas coisas depois, né, e aquilo foi entristecendo meu coração, e tudo que acontecia ali na igreja era como eu fosse ocupada, né, das coisas que aconteciam na igreja. Então eu orando ao Senhor, louvado seja Deus, falando com o Senhor, conversando com o Senhor, aí o Senhor falou comigo através da tua palavra, para mim sair do meio dele, mas não sair fugido, né? Então eu tomei uma decisão, fui lá no dia do culto, pedi oportunidade e falei para os irmãos que eu não ia mais lá, que eu não ia congregar lá mais com eles, que eu estava indo embora, que eu ia procurar outra igreja, né? Então eu saí de lá, né? E fiquei assim um dia sem igreja nenhuma. Aí que me falaram de uma igreja que tinha aberto, aqui em Pedro do Rio mesmo, onde a gente mora, de um pastor que tinha vindo de Três Rios. E me falaram, né, que a igreja era uma benção, que o pastor pregava a doutrina. E então eu fui para lá. E aparentemente ali, né, nas primeiras vezes que eu fui, eu achei bem interessante, porque o pastor pregava, né, pregava ali algumas coisas, e eu sempre via assim, não via ele assim na igreja, dando assim mau testemunho, né, sempre assim ligado, mas só que de repente eu comecei a sentir alguma coisa estranha, alguma coisa diferente. Depois de um mês ali mais ou menos, comecei a sentir uma coisa diferente. Aí deram oportunidade para uma mulher e eu olhava aquela mulher, eu sentia um arrepio de frio, sentia uma coisa assim estranha. Aí na minha oportunidade, eu falei, chamei a mulher, né, orei, mas aquilo estava me chamando a atenção porque tinha alguma coisa errada. E eu descobri que aquela mulher era obreira da igreja, mas ela vivia com um jovem, né? Ela era casada com outro homem, largou um homem, estava vivendo com um jovem. E ela tinha sido consagrada obreira. E aquilo me entristeceu meu coração. E mesmo assim eu fiquei ali uns dias. E observando ali que todo dia de culto sempre caía pessoas, né? Sempre a mesma pessoa caindo ali no chão. E eles oravam, e na outra semana a mesma coisa. E eu comecei a observar aquilo. Falei, meu Deus, tem alguma coisa de errado? Como é que pode isso? Tem misericórdia? Aí nisso descobri que esse pastor, ele saiu da outra igreja porque ele era casado com uma mulher, tinha 2 filhos, e ele se divorciou desta mulher e casou com uma jovem, né, da mocidade. Então aquilo entristeceu mais o meu coração ainda,
E eu comecei a orar a Deus, e comecei a pedir a Deus, Deus, tem misericórdia, o que tem de errado nessa igreja? Por que as pessoas caem, mas passam os meses, as pessoas continuam da mesma forma, a gente não vê mudança, não vê transformação, só vê muito barulho, muita gritaria, muita caição. O que está acontecendo? Até que um certo dia, né, eu tive um sonho que eu estava brincando com uma criança num lugar verde que tinha uma casa. E de repente aquela criança, né, abaixou assim, veio uma mão e agarrou aquela criança por baixo assim e puxou ela para debaixo da casa. E naquilo eu dei uma volta, abri uma porta de tipo um galpão e naquilo saiu muita água, era muita água suja que saiu dali de dentro. E eu procurando aquela criança ali, e de repente eu olhei para trás, né, e vi um demônio vestido de preto, todo de preto, como se fosse de velório, né, com aquele lenço preto, tudo de preto. E ela chega ali na porta, e ela levanta as mãos para os meus lados, e das mãos dela saíam as faíscas de fogo. Aí eu olhei para ela, falei assim, olhei para esse demônio e falei, tu, né, Pombagira, né? Aí eu repreendi aquele demônio em nome de Jesus. E quando eu virei de volta, né, eu vi um homem encostado na parede. Este homem era um homem muito forte, um homem tipo de academia, sem camisa, estava de bermuda jeans, bem apertada, de chinelo, e ele estava parado ali. Aí eu perguntei para ele assim, quem é você? Aí ele falou assim, eu sou o chefe, eu mando neles tudo, eu mando e eles me obedecem. Aí eu falei, tu, né, Satanás? Aí eu repreendi aquele demônio, né, e ali eu acordei ali daquele sonho, né. Eu quero dizer para os irmãos que, aleluia, além, aleluia, do tecido de encer do diabo, roupa apertada também é do diabo. Roupa apertada, ficar sem camisa, como aquele diabo ali estava, né? E o inimigo, ele tem enganado muitas pessoas. E depois que eu tive esta visão, eu imediatamente saí daquela igreja e nunca mais voltei, porque eu sabia que Deus não estava lá, né? Louvado seja Deus, é uma experiência ali que eu tive. E eu quero dizer também que muitos estão sendo enganados pelo inimigo, pelos falsos profetas, pelos espíritos enganadores dentro da igreja. Muitos estão sendo enganados, muitos estão usando coisas que é do diabo, por exemplo, o tecido jean, né? Aleluia, o jeans. O jeans, irmão, ele tem várias cores, ele tem branco, tem preto, tem marrom, tem de várias as cores. O brim, né? Tem colante, tem larga, tem de todo tipo. E muitos têm usado isso é de Satanás. O diabo ali, ele estava de bermuda jeans. Eu me lembro até hoje, estava de tecido jeans bem apertado, uma bermuda, e sem camisa, bem forte, como fosse uma pessoa de academia. Era um diabo, era o chefe do diabo que estava ali. E muitos hoje também, né, estão sendo enganados pelo diabo e usando coisas que é do diabo. O tecido jeans, né, de todas as cores. Muito acha que um jeans é somente aquele meio azulado, desbotado, mas não é não. Né? E esses dias eu tive um sonho que eu estava na igreja e chegou um jovem e sentou ali, né, na parte das irmãs, e ele estava vestindo uma calça azulada, bem justa no corpo, né? E eu cheguei perto dele, botei a mão ali naquele tecido e eu falei assim, por que você está vestindo isso? Você não sabe que esse tecido é do diabo? Aí ele falou assim, não, mas isso aqui não é jeans não. Isso aqui não é jeans não, isso aqui é um novo modelo, é um novo tecido. Aí eu disse para ele assim, não, você está enganado. Isso daí também é um tecido jeans, só que ele é mais colante e ele estica um pouco também. Ele é um tipo de jeans e isso é do diabo, isso não é de Deus. Aí eu falei para ele, olha, tu sabe muito bem
que calça jeans é do diabo, calça colante é do diabo, e isso não pode o servo de Deus usar. Aí eu acordei. Aí eu estava aqui me lembrando hoje, né? Eu estava aqui trabalhando e me lembrei dessa visão, né? Dessa situação que eu passei, dessa revelação que o Senhor me mostrou, né? E eu queria aproveitar, né? Já falar direto aí sobre o tecido Jean, né? E sobre muitas coisas também, aleluia, que muitos têm usado que não é de Deus, né? Eu costumo dizer para os irmãos, para as irmãs, nós que temos o Senhor Jesus em nossas vidas, nós que temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós vemos alguma coisa, nós compramos alguma coisa que nós colocamos no nosso corpo, que nós se sentimos mal, que nós sentimos algo diferente, é porque não é de Deus, porque Deus testifica em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos, cada um da igreja, e que possamos despertar, irmão, não somente a IPFD, mas todos os crentes mundanos que estão na prática do pecado, vestindo esse tipo de roupa, vestindo essas roupa que desagrada a Deus, as roupas estranhas, né? Como diz a palavra do Senhor, não entrará no reino dos céus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.